Com a minissérie Crise nas Infinitas Terras resetando todo o universo DC nos quadrinhos nos anos 80, coube aos mais badalados artistas da época a missão de recontar a origem dos principais heróis da editora. Frank Miller recontou a origem do Batman, John Byrne a do Superman, e para a revista da Mulher Maravilha, a missão foi dada a George Pérez, que agora cuidaria inteiramente dos roteiros também, além dos desenhos. A ideia principal de Pérez era focar no lado divino da heroína, mostrar o lado mitológico dela, que há muito tempo havia sido deixado um pouco de lado e não era abordado nas suas histórias. Uma grande mudança colocada por ele foi, por exemplo, que a Mulher Maravilha, a partir daquele momento, não teria mais identidade secreta. Na metade dos anos 90, a Marvel inventou de lançar aquela saga terrível chamada Massacre, que muitos fãs odeiam até hoje, e onde os principais heróis da editora morreram. Entre eles, 3 dos principais Vingadores, o Thor, o Homem de Ferro e o Capitão América. Com isso, a Marvel lançou aquela série que também muita gente odeia até hoje, que é Heróis Renascem, que mostrava que esses heróis dados como mortos, na verdade, estavam em outro universo. Esse foi um pretexto para recontar a origem desses heróis sob a ótica daqueles artistas que estavam fazendo muito sucesso na Image Comics, como por exemplo Jim Lee e o Rob Liefeld, que tem aquela ilustração famosa do Capitão América, o Capeitão. Com o fim dessa fase aí, a Marvel achou que era a hora certa de trazer de volta os Vingadores, com uma equipe criativa mais respeitável, mas para atrair o público que realmente gostava de boas histórias com qualidade, não só de desenhos chamativos de página inteira, Foram convocados então o roteirista Kurt Busiek e, claro, o desenhista George Pérez. Eles apostaram naquilo que os fãs dos Vingadores realmente gostavam, que era aventuras, grandes sagas, com os principais supervilões, tensão entre os membros dos Vingadores. Nessa fase, inclusive, a Feiticeira Escarlate teve muito destaque. Muita coisa que a gente vê hoje nos cinemas, nas séries, foi plantada ali. Em 1992, o roteirista Peter David, que vinha comandando a revista do Hulk, a revista mensal do Hulk, há anos, ainda arrumou tempo para escrever uma minissérie em 2 edições do personagem. Trata-se de Futuro Imperfeito, que mostra o Golias Esmeralda indo parar num futuro distópico pós-apocalíptico, onde todos os heróis e vilões, todos os seres superpoderosos estão mortos, e quem comanda aquela terra, no caso a cidade que ele foi parar, que chama Distopia, é o chamado Maestro, que logo a gente descobre que se trata de uma versão futura e maligna do próprio Hulk. Para variar, com desenhos fantásticos do George Pérez, o que mais se destaca é o painel onde mostra uma espécie de relicário com referências aos principais heróis vilões da Marvel, o escudo do Capitão América, a garra de adamante do Wolverine. E lá a gente vê, vivo, não como uma peça de museu, o Rick Jones, já envelhecido. E ele que teve a ideia de trazer o Hulk para combater o próprio Hulk, na sua versão maligna. Apesar de curtinha, 2 edições apenas, essa minissérie é bem marcante assim, na trajetória do Hulk e na trajetória do Peter David, que entre tantas coisas boas que ele produziu à frente do personagem, essa é uma das que mais se destacam. Com a primeira aparição do grupo em 1964, os Novos Titãs tiveram sua revista cancelada nos Estados Unidos em 1978. Mas apenas 2 anos depois a DC resolveu relançar essa revista, mas com uma equipe diferente, que pudesse trazer novidades para a revista. Os escalados então foram o roteirista Marv Wolfman,
e o desenhista George Pérez, que também assumiu os roteiros também, né? Co-roteirizou. A equipe, então, que sempre se chamou Teen Titans, né? Os Titãs Adolescentes, agora ganhou um New no título, um New Teen Titans, os novos Titãs Adolescentes, né? E aqui pra gente, os novos Titãs. Pra variar, né? Como parece que tudo que o George Pérez colocou as mãos, essa fase dos novos Titãs é até hoje considerada a melhor do grupo em todos os tempos, né? Em 1986, os editores da DC resolveram acabar com o conceito de multiverso, de terras paralelas, realidades alternativas, porque, segundo eles, isso afastava novos leitores, porque ficava uma confusão muito grande na cronologia. Com isso, a dupla Marv Wolfman e George Pérez, que já tinham feito muito sucesso nos Novos Titãs, né, como a gente já mostrou aqui, foram escalados para criar a minissérie Crise nas Infinitas Terras, que redefiniu o universo DC, unificando suas realidades. Foram muitos momentos icônicos, mortes chocantes de personagens, de grandes personagens. E a série faz sucesso até hoje, né? Um dos maiores sucessos da história da DC e faz sucesso até hoje, vendendo ainda encadernados de reedições. O que não é surpreendente vindo da DC e da Marvel também, se fosse o caso, é que depois de toda essa trama complexa, que na época englobou todas as revistas mensais da DC, zerou toda a realidade e tal, zerou o universo, para descomplicar um pouco a cronologia, os editores e roteiristas com o tempo foram complicando de novo a cronologia. Aí toda hora, pelo menos uma vez por década, a DC vai e cria outra crise para tentar corrigir a cronologia. Mas de qualquer forma, o que vale é que a Crise nas Infinitas Terras cumpriu o seu papel na época, né? E continua sendo até hoje uma das melhores HQs já produzidas na história, né? Uma verdadeira obra-prima. Bom, como bônus aqui fica Desafio Infinito, escrito pelo Jim Starlin. Vão ficar como bônus porque a minissérie de 6 edições não foi desenhada totalmente pelo George Pérez. Ele desenhou apenas as 3 primeiras edições, né? A metade. A outra metade ficou a cargo do Hong Lim. Essa minissérie é muito importante por finalmente retratar bem a psicologia do Thanos, né? A sua devoção pela morte, a sua busca pelas joias do infinito. Um pouco dessa trama, dessa minissérie, né, da ideia dessa minissérie, foi usada no aclamado filme dos Vingadores, né, o Ultimato e a Guerra Infinita também, que é aquela ideia do Thanos de eliminar metade dos seres vivos do universo, né? Só que no gibi ele quer fazer isso para agradar a sua grande paixão, que é a morte. E é nessa minissérie que a gente tem aquela clássica cena do Thanos estalando os dedos, né?